Gênesis capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Diga comigo, Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que nós temos em ouvir o teu santo nome, Jesus, em ouvir a tua palavra. Senhor, eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nós de uma forma poderosa e grandiosa. Pai, eu oro para que as cadeias sejam quebradas, para que as mentiras sejam desfeitas e o nome de Jesus seja glorificado em todo o tempo. Eu oro para que o Espírito do Senhor venha ministrando de forma poderosa e grandiosa no nosso meio. Eu quero abençoar os teus filhos, Pai. Eu quero abençoar esse ambiente. Eu quero orar para que, Deus, nós possamos ter cada vez mais clareza e entender a profundidade do sangue, o poder do sangue, daquilo que nós carregamos no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo poder que é no teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória ao nome de Jesus. Sabe, quando nós lemos a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, para nos libertar e para nos trazer direção. Vocês estão comigo? Então, quando Deus fala conosco, a Bíblia não está falando apenas ela não está falando apenas da nossa religião, daquilo que nós pensamos para a nossa forma de raciocínio, mas Deus está explicando algo poderoso que abrange toda a humanidade, como funciona a natureza. Tudo que Deus criou é perfeito e está em equilíbrio. Tudo que Deus criou é perfeito e está em equilíbrio. Sabe, quando a palavra de Deus fala certas coisas para nós, ela está nos dizendo aquilo que é o plano original de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia fala para nós não mentirmos, é interessante isso, mas quando nós mentirmos, por mais natural que seja para algumas pessoas mentir, você conhece alguém que é natural mentir para ela? Né? É natural ela mente assim, parece que você pensa que algo nem vai acontecer, né? Mas por mais que essa pessoa seja um profissional em mentir, o corpo delas, a forma como o corpo reage, a mente, o olhar, sabe? Tudo identifica que ela está mentindo. É por isso que nós temos detectores de mentira, porque o nosso corpo não foi programado para mentir. Nós não fomos criados para mentir, então quando a gente mente, o que acontece é o nosso corpo, de alguma forma, vai falar para nós que nós estamos mentindo. Ele vai contar para as pessoas que nós estamos mentindo. Sabe, nós não fomos criados para morrer. A terra não foi criada para receber o sangue do homem. Então, quando algo como esse acontece, há um desequilíbrio naquilo que Deus criou. O pecado sempre vai produzir um desequilíbrio. Sempre vai ferir algo, algum princípio. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou com algo bem perfeito. E a Bíblia nos ensina algo poderoso aqui. Nós vamos ver que Caim
que foi era o filho mais velho, ele tem uma atitude interessante, ele tem a iniciativa em trazer a oferta para o Senhor. Ele cria uma oferta e ele fala, cara, eu quero adorar ao Senhor com a minha oferta. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sabe, quando Caim traz uma oferta ao Senhor, ele está dizendo, Senhor, o meu trabalho, aquilo que eu tenho, o fruto do meu trabalho, eu quero entregar isso ao Senhor. Olha que atitude maravilhosa. É assim que nós fazemos. Hoje nós não trazemos o fruto do nosso trabalho de forma material, como as pessoas traziam, mas nós trazemos através de finanças, nós trazemos através de moeda. Mas Caim pega esse recurso, esse fruto do seu trabalho, e com atitude nobre, ele vai entregar ao Senhor, ele vai ofertar ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A Bíblia diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Bom, aqui na palavra nós não sabemos quais eram as regras, Deus não deu os mandamentos de que tipo de oferta ele queria, mas algo a gente aprende, Deus não aceitou a oferta de Caim e também não aceitou Caim. A oferta dele estava conectada com ele. Isso nos mostra algumas coisas, querido. Nós precisamos entender o que agrada a Deus. Só porque eu quero dar algo a Deus não significa que aquilo agradou a Deus. Vocês estão comigo ou não? Só porque nós estamos dando com um coração bom, com um coração maravilhoso, com um coração de oferta, de gratidão, não significa que aquilo está agradando ao Senhor. Nós vemos uma geração de pessoas que ficam chateadas com Deus quando eles entregam para Deus algo e quer que Deus aceite. Deus não é obrigado a aceitar certas coisas. Como nós também não. Sabe, eu gosto dos meus filhos, eles são bonitinhos. Minhas filhas, principalmente meus filhos quando são pequenos, eles estão aprendendo a comer, eles pegam a maçã e eles babam naquela maçã. De repente eles falam assim, toma papai. Minha filha, tá gostoso, mas o papai não quer. Papai, toma. Vou te dar, não quero. Às vezes nós fazemos isso nas nossas ofertas, nós entregamos a Deus o que a gente quer entregar e acha que Deus é obrigado a aceitar qualquer coisa. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus nunca vai aceitar o nosso pior. Deus nunca vai aceitar de qualquer jeito. Quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos oferecer sempre o nosso melhor. Por quê? Porque Deus é o Deus que oferece o melhor dele. O que Deus deu na cruz do Calvário não foi um anjo qualquer. Deus pegou lá, tem um anjo de quinta categoria aqui, eu vou entregar na cruz do Calvário para vocês. Foi assim que Deus fez? Deus não fez desse jeito. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Ele entregou tudo o que tinha. É por isso que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo vai dizer, se Deus não poupou o seu próprio filho com relação a nós, o que é que Deus vai reter com relação a gente? Sabe, às vezes tem acha que Deus não quer abençoá-lo, que Deus está segurando a onda, porque Deus não quer dar o melhor para ele. Não, negativo, meu irmão. Deus já deu o melhor na cruz do Calvário para nós. Sabe, se ele deu tudo para nós na cruz do Calvário, qualquer coisa que nós pedimos não se compara àquilo que ele já deu. Ele já demonstrou o coração dele. Caim oferece essa oferta, Deus não aceita. Mas Abel oferece, a Bíblia nos conta algo poderoso. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Pela primeira vez nós vemos algo parecido com o dízimo aqui. O dízimo fala muito com relação a Deus. A palavra dízimo não significa apenas 10%, mas significa os primeiros 10%. Os primeiros 10% é quando eu recebo algo, fruto do meu trabalho, e eu quero dar os primeiros 10%. O meu melhor, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Talvez Caim, quando foi fazer a sua oferta ali, como agricultor, pegou o que tinha ali e falou, vou dar isso aqui para Deus. Talvez ele deu maior em quantidade, mas não em excelência, não primeiro, não melhor. Eu quero que você entenda, querido, que Deus sempre merece o nosso melhor. Deus fala com excelência, ele fala aos nossos corações. E a Bíblia diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Alguns estudiosos dizem que a forma como as pessoas antigamente sabiam que Deus tinha recebido uma certa oferta, quando eles iam queimar aquela oferta, a fumaça da oferta, se a fumaça subisse retinha, Deus tinha recebido. Se a fumaça não subisse de qualquer jeito, Deus não tinha recebido. Era uma das formas de saber que Deus tinha recebido aquilo. Aquilo subia reto até os céus, Deus tinha recebido aquela oferta.
Mas olha que interessante, Deus não aceita Caim nem a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. No versículo 6 diz, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus aparece para Caim e fala, Caim, você me ofereceu uma oferta. Eu não te aceitei, nem aceitei a oferta. Mas deixa eu falar algo para você. Não tem problema. Eu não sou obrigado a aceitar. Mas eu quero dizer algo para você. Se você mudar de atitude, eu vou aceitar a sua oferta e vou aceitar você. Olha que interessante o nosso Deus. Caim errou naquele tipo de oferta que ele estava dando. Caim errou na forma como ele entregou. Mas Deus disse para ele, eu não sou obrigado a aceitar, não vou aceitar. Mas eu quero te dar uma dica. Você não precisa ficar revoltado como se isso fosse uma palavra final, como se isso fosse a sua última história. Muda de atitude que eu vou te aceitar. Não precisa ficar transtornado, como se fosse o fim de todas as coisas. E Deus diz para Caim algo interessante. Ele diz, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Não é Deus que vai dominar esse pecado, é o ser humano. A responsabilidade é dele de dominar esse pecado. Deus dá um aviso para Caim, ele aparece para Caim. Querido, não foi um profeta, não foi um sonho. Deus conversa com Caim de forma poderosa. Fala com ele, dá o conselho para ele. Isso no versículo 6, no versículo 7. No versículo 8, Caim disse a seu irmão, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Olha que interessante isso. Algumas pessoas dizem, pastor, se Deus aparecer para mim e falar para eu não fazer, eu não farei. Caim é a prova. Não interessa se Deus vai aparecer ou não. Aquilo que nós decidimos no nosso coração, se nós não estivermos dispostos a ouvir, não interessa quem fale com a gente. Nós vamos continuar o nosso pecado. Nós vamos continuar o nosso caminho. Nós vamos continuar fazendo aquelas coisas. Caim rejeitou o conselho de Deus. Caim, em outras palavras, fez com que o conselho de Deus se tornasse um lixo. Gente, eu estou falando para vocês, não foi um conselho de um amigo, não foi um conselho de uma pessoa distante, foi o conselho e a ordem do Criador do universo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que criou todas as coisas. Caim sabia do seu pai, a história do seu pai. Com certeza Caim viu a glória de Deus sobre Adão, sobre a sua mãe, as histórias que eles contaram. Mas mesmo assim, Caim rejeita o conselho do próprio Deus. Isso nos mostra que quando aquilo está no nosso coração, meu irmão, nós decidimos algo. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos desobedecer a voz de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos com Caim, com o espírito de Caim, é que Caim não ficou revoltado consigo mesmo. Caim não pensou, cara, eu preciso mudar de atitude. Eu estou errado. Preciso alinhar minha vida. Para Caim, o problema era o irmão. Conhece alguém assim? Conhece alguém que o problema é o outro? Para Caim, enquanto Abel existisse, enquanto Abel estivesse vivo, ele era uma ameaça. Ele era o problema. Existe um espírito de Caim, meu irmão, que quer nivelar por baixo. Pessoas que acham que o problema é o seu sucesso. Pessoas que acham que o problema é sempre o outro. Sabe, enquanto você estiver adorando ao Senhor e Deus te respondendo, eu tenho um problema. Ele nunca pensa, cara, eu sou o problema, eu preciso alinhar minha vida. Eu preciso resolver algo no meu coração, algo que precisa ser alinhado. Deus, não é sobre Abel, é sobre mim. Senhor, realmente eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Deus está falando, Caim, você está com problema com Abel? Você que entregou a oferta errada. São pessoas que querem nivelar por baixo. Aquele que acha que ele só é pobre porque você é rico. Ele só está doente porque você tem saúde. Ele só está triste porque você está feliz. Conhece pessoas assim?
Fica feliz perto de mim não, que eu tô triste. Você é obrigado a ficar triste junto comigo. Não celebre a vitória não. Eu passei derrota, por que você vai celebrar essa vitória? Conhece alguém desse jeito? Caim tem esse coração. E não interessou o que Deus falou para ele. Caim foi ao campo e matou o seu irmão. Olha que interessante. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Olha o que Caim responde para Deus: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Meu querido, isso é forma de falar com Deus. Olha o coração endurecido desse homem. Isso é forma de falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Isso é forma de responder a Deus. Eu vou falar algo para você, querido. Talvez se fosse um filho meu respondendo desse jeito, eu ia mostrar algumas coisas diferentes para ele. Se fosse eu respondendo meu pai quando era novo, irmão, eu ia ficar uma semana sem falar. Uma semana sem, sabe? Eu ia conversar através de mímica. Depois, o que você disse? Fala mais uma vez. Eu fico imaginando o amor de Deus e a paciência que Deus tem com a gente desde o começo, desde o princípio. Então o Senhor perguntou a Caim. Então o Senhor disse a Caim: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Terra, o sangue do seu irmão está clamando. Sabe, quando você estuda a palavra, você vai perceber que tudo que Deus criou tem uma voz. Tudo que Deus criou no universo fala. Ainda que nós não entendamos a linguagem, aquilo fala. O sangue de Caim, de Abel, estava falando. Estava clamando por quê? Justiça. Todo sangue inocente que é derramado clama por justiça. Clama por justiça. Pede algo. Até quando? Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Quando os santos, lá no livro de Apocalipse, falam: Senhor, até quando? Até quando, Deus? Até quando o Senhor não fará justiça com relação ao nosso sangue que foi derramado? O sangue clama por justiça. Sabe que eu amo a palavra de Deus? Que nenhum estudo científico pode ir contra a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nessa época eles não sabiam que tinham DNA. Quantas vezes, através de amostras de sangue, hoje, depois de milhares de anos, descobriu quem é o assassino de alguém, descobriu que uma pessoa estava naquele lugar, através do sangue. O sangue ainda fala. E na Bíblia está falando desde o começo que o sangue está clamando. E agora o Senhor diz para Caim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quem amaldiçoou Caim? Quem amaldiçoou Caim? A terra. E aqui a Bíblia vai falar algo poderoso sobre o tipo de maldição, a manifestação da maldição da terra. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será o fugitivo, errante pelo mundo. A palavra em inglês diz: você será um vagabundo. Você irá vagar. O sinal da maldição de Caim era que tudo que ele plantasse, ele não ia colher. Haveria sobre ele um espírito de aborto. Haveria sobre a vida dele agora, ele ia gastar a sua força, mas ele não teria o fruto e o resultado da terra. Sabe por quê? Por causa de um pecado. Porque a terra abriu a boca para receber um sangue inocente.
Quando nós começamos a observar isso, você vai ver esse princípio em toda palavra de Deus. Sabe por que Deus expulsa os povos cananeus diante do povo de Israel? Por causa dos pecados. Direto eu vejo histórias se repetindo em famílias e em casas, porque antepassados abriram portas e derramaram sangue inocentes, e agora aquele sangue clama por vingança. Ele clama por vingança. Ainda mais a gente no Goiás, sabe, antigamente meio que um faroeste, quanto sangue inocente foi derramado. Quantas pessoas perderam as suas propriedades através de injustiça. Esse sangue inocente clama. Quando nós somos corruptos, esse sangue inocente clama. Pessoas que se levantaram de uma forma errada, esse sangue inocente clama. Ninguém passa de forma injusta diante de Deus, querido. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. O sangue de Abel clamava por vingança. Caim ia viver, mas ia viver como? Debaixo de maldição. Debaixo de maldição. O poder de derramar o sangue inocente. Olha o que a Bíblia diz. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Essa porta que foi aberta. Essa maldição que foi liberada. Sabe, às vezes a gente vê a maldição como algo muito ruim, mas eu gosto do que um pastor diz. Ele diz, no final a maldição acaba sendo uma bênção, se você aprender a ler. Por quê? Porque a maldição é o contrário da bênção. Em que aspecto, pastor? Ele dá esse exemplo que eu amo, ele diz, imagine, às vezes a gente pensa que a febre, ela é uma maldição, é uma coisa ruim, mas a febre acaba sendo uma bênção. Por quê? Porque a febre é um sinal de que algo está errado no seu corpo. Às vezes você pensa que a dor, você tem uma dor de dente, uma dor no seu corpo, e você pensa, cara, essa dor é algo muito ruim. É algo ruim, sim. Mas aquela dor é um sinal de que você precisa tratar algo. Imagine quantas pessoas estão perdendo, né, partes do seu corpo porque elas não sentem nenhuma dor. A dor é importante nos nossos processos. Elas significam algo. Quando eu converso com algumas pessoas, eu tento observar, analisar o que elas estão vivendo, e eu falo, me conte sua história. Ela fala, pastor, meu avô morreu desse jeito. Meu pai, com a mesma idade, morreu desse jeito. Eu estou chegando nessa idade, eu estou com medo de morrer. Meu tio também. Quando a pessoa conta para mim e fala assim, pastor, na minha família, todo mundo morre com 42 anos. Mas da mesma doença? Não, um é de acidente, outro é de tal lugar. Fala assim, o que está acontecendo? São sinais de que algo está acontecendo. Algumas pessoas, ela tem um espírito de aborto, ela pronto para ir, de repente, buf, é uma maldição, é um sinal, é algo que está acontecendo. Algo que precisa ser analisado. Algo que precisa de um olhar. Será que não tem um sangue inocente? Será que não tem algo que foi passado, que você luta, e quando você vê, você está no mesmo ciclo? No mesmo ciclo. Pessoas diferentes, mas a mesma situação. Pessoas diferentes, lugares diferentes, mas a mesma situação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Eu vejo isso na prática. Quando Caim matou seu irmão e a terra, que não era para receber o sangue inocente do seu irmão, Caim agora recebe essa maldição. Por onde ele foi? Ele ia trabalhar, mas ele sabia que de alguma forma ele não ia colher o que ele plantou. Uau, que vida triste. Que vida triste. Quantos irmãos que eu conheço que estão nessa situação? Não é falta de trabalho, não é falta de tentativa, mas tem algo que precisa ser alinhado, algo que precisa ser trabalhado. Essa é a maldição que veio sobre a vida de Caim. Existem maldições, querido, a nível pessoal, por causa de sangue inocente, a nível familiar, aquilo que foram construídos no passado. Existem coisas que acontecem a nível de cidade, manifestação a nível de cidade.
Coisas que você fala, cara, só acontece nessa cidade. Tem algo que aconteceu ali. Algo que foi liberado. Quantos países, sabe? Tem um país que é interessante. Esse país, quando ele foi pegar a sua... Ele é uma ilha. E metade dessa ilha é uma ilha que é um país, e a outra metade é um outro país. E você vê a diferença nesse país. Um desses países, para buscar a independência, eles ofereceram, fizeram um pacto até com o diabo. Fizeram um pacto até com o diabo. Querido, tudo de ruim que acontece nessa ilha é do lado desse país que fez o pacto. Tudo. Sangue inocente. Entregaram algo a Satanás, que precisa ser remido, que precisa ser entregue ao Senhor, que precisa pedir perdão. O sangue de Abel clama por justiça, mas a palavra de Deus fala ao poderoso que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel pede por vingança, mas o sangue de Jesus fala sobre perdão. Tudo aquilo que foi feito, que não está debaixo do sangue do Cordeiro, nós devemos aplicar e colocar debaixo do sangue do Cordeiro. O preço que Jesus pagou para a nossa remissão, para a nossa redenção, para que nós pudéssemos ser livres. Quando Adão pecou, quando ele abriu essa porta do pecado, e nós também pecamos, diz a palavra de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado, escravos da maldição. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todo pecado vai produzir morte. Todo pecado produz manifestações. Mas a Bíblia nos diz que Jesus nos comprou com seu sangue. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 6, João diz a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Jesus comprou as nossas vidas, nos libertando do pecado, do poder do pecado, através do seu sangue precioso, o sangue puro, o sangue que não clamou por vingança, mas clamou por perdão, clamou por libertação. Quando nós começamos a entender o poder do sangue do Cordeiro, o que Jesus fez por nós, e como nós somos redimidos, e como o sangue de Jesus é importante, as nossas vidas mudam completamente. Há poder no sangue de Jesus. Diga a pessoa que está perto de você, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Hoje nós celebramos a ceia. E a ceia faz parte de um processo muito poderoso na vida do crente. Jesus diz algo interessante em João capítulo 6. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, vive por mim. Quando nós nascemos de novo, ouça o que eu vou dizer para você. Quando nós nascemos de novo, nós agora precisamos ser sustentados por Jesus. Nós precisamos ser sustentados por Jesus. E como nós somos sustentados por Jesus? Participando continuamente da vida dele. Comendo a sua carne, bebendo o seu sangue. Nós fazemos isso através da ceia do Senhor. Nós participamos continuamente. Nós não deixamos de estar uns com os outros. Nós vivemos agora por Cristo. Nós recebemos a vida dele. E a Bíblia nos diz que ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É o sangue de Jesus que quebra as maldições. É o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos dá força para viver a vida que Deus tem para nós. Quantos aqui são lavados e remidos por esse sangue? Quantos aqui vivem pelo sangue do Cordeiro? Diga amém. É o sangue do Cordeiro. Sabe,
Eu fico imaginando a sabedoria da palavra de Deus. Eu estava estudando esses dias sobre o sangue. É algo poderoso. Você já estudou sobre o sangue? Tirando os médicos que estão aqui. O que é que o sangue causa em você? O sangue é um tecido fluido que preenche o sistema cardiovascular e se comunica com diversos órgãos e tecidos do corpo. O sangue tem algumas funções essenciais, como transporte de nutrientes, oxigênio, hormônios e substância de descarte. É o sangue que transforma o alimento que você come para em cada parte do seu corpo, que alimenta os seus órgãos. É o sangue, sabe? O sangue é essencial para a sua vida. Ele não é um líquido apenas, ele é um tecido fluido. Olha que poderoso isso. Cheio de células que preenche o nosso sistema cardiovascular. Ele carrega oxigênio, ele carrega hormônios, mas não só isso. O sangue não apenas leva nutrientes, mas o sangue lança fora toda toxina. Quando nós vivemos debaixo do sangue do Cordeiro, quando nós estamos em comunhão com o Cordeiro, quando o sangue do Cordeiro, como diz em João, nos purifica de todo pecado, quando nós andamos debaixo da luz, constantemente o sangue do Senhor está trazendo vida, está trazendo nutrientes, está trazendo aquilo que oxigênio para as nossas vidas. Nós começamos a entender e receber vida em áreas do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, que até então nós não tínhamos recebido. Nós somos transformados. Na Bíblia fala para nós não comermos carne com sangue, porque o sangue é vida. A vida do ser humano está no sangue. O sangue produz transporte, as funções do sangue: transporte, imunidade, defesa do organismo. Sangue, agora imagine o sangue de Jesus na sua vida. Imagine o sangue do Cordeiro no seu coração. Imagine o que Deus pode fazer em você, na nossa cidade. Imagine o sangue que foi derramado em você. Sabe, querido, quando nós participamos da ceia do Senhor, quer dizer algo para você, nós estamos compartilhando o DNA de Jesus. Nós estamos compartilhando a vida de Deus. Quando Deus olha para nós dos céus, Ele fala: vocês estão compartilhando o meu DNA, a minha vida, o meu coração. Aquilo que flui em mim vai através de vocês. E vocês começam a viver uma nova realidade. Por isso que a palavra de Deus nos diz que já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos debaixo de maldição. Nós não estamos debaixo de um sangue vingador. Nós estamos debaixo do sangue que pede perdão pelos pecados. Mas nós precisamos, dia após dia, estarmos conectados a Ele. Dia após dia, recebendo esse transplante dos céus. Recebendo essa vida que vem de Deus. Jesus diz para nós: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem a vida que flui dele. E nessa noite, eu quero te encorajar, esses dias, a refletir sobre a vida que flui de Deus para você. Talvez você tenha se sentido fraco espiritual. Talvez você tenha se sentido fraco para as coisas de Deus. Talvez você tenha vivenciado não a realidade que Deus tem para você. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, querido, deixe o sangue de Jesus correr pelas suas veias. Deixe a bênção dos céus correr sobre você, dia após dia, lavando, trazendo uma nova realidade. Deixe o Senhor transportar saúde, vida no espírito. Deixe a sua imunidade espiritual crescer. Deixa Deus trazer uma nova vida no seu coração.